Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa iluminar os passos de vocês, que venha ser cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Amém? Convido você que ainda não me segue, está seguindo o canal, a estar curtindo os vídeos, compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus e não esqueça de deixar seu comentário, o que você tem achado a respeito dos vídeos. Hoje eu quero contar uma história aqui uma história real, de uma convenção real de 1958, que vai impactar vocês, que é a história de Nick Cruz, que é a história de um rapaz que a própria mãe rejeitou, a própria mãe falava mal, falava que era filho do diabo, mas a graça de Deus alcançou. A graça de Deus salvou a vida dele e a vida daqueles que andavam com ele. Amém? Então vamos para mais uma história. Convido você a prestar bem atenção nessa história, que essa história pode impactar você, possa mudar a sua vida e mudar a vida de quem anda com você. Amém? Porque a história de Nick Cruz, porque ele cresceu em um ambiente de extrema violência em Porto Rico. Ainda criança ouviu da própria mãe que ele era filho do diabo. Imagina ouvir da própria mãe que é filho do diabo. Então se sentiu rejeitado, mudou para Nova York e na adolescência ainda acabou entrando para as gangues mais perigosas da cidade, tornando-se líder do Maus, né? Só para vocês terem ideia o que talvez uma palavra errada possa fazer. Então sua vida era marcada por brigas, crimes e muito ódio. Só que em 1958, um jovem pregador chamado David Wilkerson, começou a visitar as ruas onde as gangues se reuniam. Em um encontro, Nick chegou a ameaçá-lo de morte. Foi então que ouviu uma frase que jamais esqueceu, a frase de quem realmente é usado por Deus. Você pode me cortar em 1000 pedaços. Cada pedaço vai dizer que Jesus ama você. Imagina você ouvir a pessoa falar de te matar e você falar, pode me cortar em 1000 pedaços, que mesmo nesses 1000 pedaços, Jesus ama você. Então aquela declaração ficou gravada em seu coração. Algum tempo depois, Nick participou de uma reunião evangélica. Durante a mensagem, sentiu-se profundamente tocado. Arrependeu-se de seus pecados e entregou sua vida a Jesus. Olha que maravilha. Por isso que Jesus Cristo, nunca é tarde demais para a gente aceitar Cristo, nunca é tarde demais para a gente reconciliar com Cristo, porque a graça de Deus é infinitamente infinita. Então a transformação foi tão radical que os antigos líderes da gangue passou a dedicar sua vida a anunciar o evangelho. Olha que maravilha, ele se converteu e ainda converteu quem estava com ele. Em vez de espalhar violência, começou a levar a esperança para jovens envolvidos com drogas, criminalidade e gangue ao redor do mundo. A história de Nick Cruz mostra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Não importa o passado, Deus continua transformando vidas quando alguém decide abrir o coração para Ele. Deus só transforma aquelas pessoas que decidem abrir a vida para Ele, o coração para Ele. Porque essa história de Nick foi relatada por Nick Cruz e esse testemunho foi conhecido mundialmente por meio do livro Run Baby Run, e do ministério de David Wilkerson, Então essa história é profunda, essa história nos chama a atenção em vários fatores, principalmente o fator da evangelização. Aquela pessoa evangelizou, o David evangelizou, por mais que foi ameaçado de morte, ele deixou uma frase marcada no coração de Nick, que por mais que cortasse ele 1000 pedaços, Jesus continuava amando ele. Isso levou essa frase a ficar gravada no coração de Nick para que Nick pudesse visitar um retiro evangélico e ali Nick se converter. Foi tão radicalmente o convertimento de Nick que através de Nick os próprios povos da gangue se converteu também. No vez de espalhar a violência, passou a espalhar o evangelho, o amor de Deus, um Deus que cura, um Deus que guarda, um Deus que livra e um Deus que abençoa. Aquele mesmo Nick, que pela mãe era filho do diabo, mostrou que não era filho do diabo, e sim era filho de Deus. Às vezes tem pessoas falando até mesmo para você hoje que você não era para ter nascido, que você não pertence a ela, isso e aquilo. Mas não se esqueça, Nick também
A mãe falou que era filho do diabo, mas quando ele ouviu a palavra de Deus e se entregou a Deus, Deus mudou a história dele e mudou o rumo dele. Só que é bem interessante da gente entender que Deus só entra quem abre a porta. Deus não invade, Deus não atropela, mas Deus só entra quando você dá espaço para que Ele possa entrar e fazer morada em sua vida. Vamos fazer que nem Nick, você que ainda não aceitou a Cristo, faça que nem Nick. Abra seu coração para Cristo, para que Cristo possa fazer morada sobre a sua vida, para que Cristo possa mudar a sua história, que para aqueles outras pessoas que talvez não acreditem em você, diz que você não tem mais jeito, mas não se esqueça que é Deus quem nos muda, é Deus quem nos purifica e é Deus quem nos ajuda nesta caminhada. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Dê um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. E convido você mais uma vez a não estar esquecendo de estar seguindo o canal, curtindo, compartilhando, escrevendo no comentário aí alguma história baseada em fatos reais ou alguma história real que você queira que eu conte aqui no canal. Deixa aí que eu vou dar uma olhada. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.